tenho pena hoje dessa destruição da família, onde as crianças já não têm mais pai. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, ele falou uma coisa que eu fiquei com vergonha. Ele disse: no Brasil existem milhares de crianças órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos, que vergonha! Uma criança ser órfã de um pai porque o pai morreu, paciência, seja feita a vontade de Deus. Mas uma criança ser órfã de um pai vivo, é uma vergonha, é uma covardia, você gerar uma criança, deixar essa criança sem pai, quando você é o pai dessa criança. E está assim, na verdade está assim de crianças, que o pai está vivo por aí, mas a criança está sendo criada só pela mãe, está assim, que maldade. A criança tem o direito de ter um pai. Jesus escolheu um pai para ele. Quando São José quis ir embora, abandonar Maria, Jesus mandou o mesmo arcanjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela ia ser mãe de Jesus. Jesus mandou o mesmo arcanjo Gabriel: não, vai lá em sonho e diga para José: não, José, recebe Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Não vai embora não, é você que é meu pai, fica aqui. E José entendeu, e José ficou pai de Jesus até a morte. E o povo dizia: ué, mas ele não é o filho do carpinteiro? O povo sabia que ele era o filho de José, filho adotado, né? Mas pai adotado, mas pai de José, de Jesus. Então, essa destruição da família hoje, crianças criadas sem o pai, essa tal de produção independente, a mulher: eu quero ter um filho, então arranja um namorado temporário, gera um filho, depois cria o filho sozinho. E quem é o pai dessa criança? Não se sabe mais quem é o pai dessa criança. A terrível consequência que está acontecendo hoje com o bebê de proveta, com a inseminação artificial. Existem milhares de jovens hoje, especialmente nos Estados Unidos, que não sabem quem são seus pais, não sabem quem é o pai. Sabe por quê? Porque existem muitas clínicas de fertilização nos Estados Unidos, onde o rapaz doa o seu sêmen anonimamente. Doa o sêmen, e o sêmen fecunda uma porção de óvulos de mulheres, e esses óvulos são implantados nas mulheres. Depois aquela criança nasce, sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai. Está assim, Existe um site nos Estados Unidos hoje, na internet, dos jovens na faixa dos 18, 20 anos, procurando quem é meu pai. Não sei quem é meu pai, porque eu fui gerado na proveta por uma inseminação artificial. Eu sei quem é a minha mãe, mas não sei quem é meu pai. Esse rapaz não conhece metade da história dele, ele conhece metade da história que vem da mãe, mas não conhece a metade da história que vem do pai. Que coisa terrível! Isso é o assassinato da família. A instituição mais sagrada que Deus criou foi a família é sagrada. Nós estamos acabando com a família. É por isso que a igreja não aceita inseminação artificial. Essa é uma das razões, tem outras. A igreja ensina que uma criança só pode ser gerada legitimamente, respeitando a sua dignidade humana, quando acontece um ato de amor do seu pai e da sua mãe. É o ato fundante da vida. Diz o catecismo da Igreja Católica, diz a Donum Vitae da Congregação da Fé: o ato fundante da vida, o ato que dá fundamento à vida, é o pai e a mãe se doarem um ao outro, num gesto de amor, e na liturgia do amor conjugal, que é o ato sexual, o filho é gerado no bojo do amor. A igreja não quer ninguém gerada na mão de um bioquímico, num tubo de ensaio gelado de um tubo de laboratório, aí a menos 160 graus de temperatura. Gente não é bicho, gente não é bicho, né? Geraldo Vandré dizia, aquele poeta: gado a gente tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Gente não é bicho que você manipula, que você torce,
que você escolhe sexo, que você escolhe a cor dos olhos. Você sabe que quando uma criança é gerada, são 300 a 500 milhões de espermatozoides que disputam fecundar um óvulo. Quem é que escolhe esse espermatozoide? É Deus. Ele escolheu você desse jeito. São Paulo diz lá na carta aos Efésios, né? Que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. Que coisa linda. Mas nós estamos usurpando o poder de Deus, e nós estamos estragando a obra de Deus. Aí você tem uma porção de jovens que não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Teve um jovem nos Estados Unidos que conseguiu descobrir na internet quem era o pai dele, só que depois ele descobriu também que ele tinha mais 18 irmãos. Porque o pai doou um sêmen para a clínica de fertilização, o sêmen do pai foi inseminado numa porção de mulheres, nos ovos, e ele descobriu que ele tinha 18 irmãos com 5 mulheres diferentes. Agora eu pergunto, qual é a família desse jovem? Qual é a casa que ele vai frequentar? E se ele tem irmãos de 5 mães diferentes? É a destruição, meus irmãos, da família. É por isso que o Papa João Paulo II falava que a família está extremamente ameaçada. Ameaçada pelo divórcio, ameaçada pelo aborto, ameaçada pela eutanásia, ameaçada pela inseminação artificial, o bebê de proveta. O amor verdadeiro, ele é fecundo. Casal que não quer ter filho é casal que no fundo não se ama. E não ama os outros, é egoísta, só nós dois. Filho não. Filho aborrece, filho gasta, filho dá trabalho, filho tira o sono. Sabe como é que eu comparo esses pais? Eu comparo aqueles sacerdotes que diriam assim: não, confessar os outros não, celebrar a missa não, pregar o evangelho não. Eu quero ser padre, mas eu não quero essas coisas não. Já pensaram se um padre fizesse isso? Ainda bem que não tem padre que faz isso, né? Mas você já pensou se existisse, que horror que seria? É como um casal que diz assim: não, filho não, porque filho aborrece. Ora, meu amigo, a vocação do casamento é ter filhos. É claro que você não vai ter filhos aí sem condições, né? Por exemplo, o catecismo da igreja, ele fala nisso. Eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos usar o catecismo, a Bíblia. Eu vou usar esse livro aqui, dá para mostrar aqui? Educar pela conquista e pela fé. Muita gente pedia para eu escrever um livro sobre educação de filhos, então eu escrevi: Educar pela conquista e pela fé. Você está vendo esse garotão aí na capa, e esse menininho? Meu filho mais velho e meu neto mais novo, mais velho. Coloquei os dois na capa do livro, né? O Mateus e o Gabriel, está aí, né? E estava pescando com o Gabriel, tirei uma fotografia dos dois pescando e coloquei na capa do livro. Educar pela conquista e pela fé, é a missão do pai. Missão do pai é gerar e educar. Papa João Paulo II dizia que a missão de educar é o prolongamento da missão de gerar. Não pode só gerar, gerar é fácil. Educar, não é? Então, e como é que você educa o seu filho? Pela conquista e pela fé. O pai que não conquista o seu filho não consegue educar seu filho. O seu filho tem que sentir orgulho de você. Aí você educa seu filho do jeitinho que você quiser. Você leva ele para a escola, você leva ele para Deus, mas antes você tem que conquistar o seu filho. Eu vou falar nisso daqui a pouco, mas antes eu quero dizer o seguinte: eu estava dizendo que a missão do casal é ter filhos. Eu fico horrorizado de ver hoje casais que dizem assim: não, filho não, quero casar, mas não quero ter filho. Gente, esse casamento não vale. Sabia que o casamento não vale? É nulo. Se o casal no altar disser: não, nós não vamos ter filho, não vale. Por quê? Porque quais são as 3 perguntas que o padre faz no altar para que o casamento seja válido? Quais são as 3 perguntas? Primeiro, vocês estão aqui de livre e espontânea vontade? É de livre e espontânea vontade que vocês querem se casar? Não tem um revólver no ouvido de ninguém aí obrigando a casar? Não tem chantagem? Não é? Sim, é de livre e espontânea vontade, é o consentimento mútuo. Se não houver isso, o casamento não vale.
é nulo. Por isso que a igreja declara a nulidade numa opção de casamento aí. Segundo, qual é a segunda pergunta que o padre faz? Vocês prometem um ao outro fidelidade por toda a vida? Sim. Se o sujeito casar, não, eu vou casar com ela, mas eu já tenho outra lá fora me esperando. Esse casamento não vale, porque ela foi tapeada, ela foi enganada. Por isso que o padre pergunta: vocês prometem amor um ao outro, fidelidade até o final da vida? Recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E qual é a terceira pergunta que o padre faz? Vocês prometem acolher com amor os filhos que Deus lhes mandar e educá-los na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, se ele estiver pensando, não, filho não vou ter não, nenhum, esse casamento não vale. Claro que a igreja fala de paternidade responsável. A igreja não quer que as pessoas tenham filhos sem ter condição, mas a igreja não quer também que não se tenha filhos. Por que a igreja não celebra um casamento de um casal que não pode ter o ato sexual? Não pode celebrar o casamento deles. Um casal que a medicina atestou, esse casal não tem condição de praticar o ato sexual, ou porque é tetraplégico, não pode casar, não pode realizar o sacramento do matrimônio. Por que não pode? Não é falta de caridade da igreja. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio, ele se consuma, ele se completa no ato sexual. Entenderam? Se o casal não pode ter o ato sexual, não vai completar o casamento nunca. Então a igreja não pode celebrar o casamento, porque não pode celebrar um casamento faltando uma parte. Vocês entenderam? Não é maldade da igreja, é porque isso faz parte do sacramento. A geração dos filhos. E a geração dos filhos a igreja só aceita mediante o ato sexual. Está no Código de Direito Canônico da igreja. Bom, o catecismo da igreja, quando fala de filhos, quem está falando de pai tem que falar de filho também, né? Não existe pai sem filho, filho sem pai, né? A gente se torna pai porque tem filho. Quem não tem filho não é pai, é marido, mas não é pai. O parágrafo 2357 do catecismo, para frente, dizem que eu já decorei esse catecismo. Não é verdade não, ainda falta alguns parágrafos que eu ainda não sei, mas alguns deles eu já sei. O 2360 em diante fala do amor dos esposos, e fala aqui no 2366 da fecundidade, a fecundidade do matrimônio. Olha o que diz aqui. Vou dizer uma palavra bonita que está aqui. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, um fim, não é um meio, é um fim do matrimônio. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. O filho surge no próprio âmago desta doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja, que está ao lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. A igreja não quer que o casal tenha um ato sexual e bloqueie a concepção com camisinha, com pílula. A igreja não quer. Olha o que diz o catecismo. A igreja, que está ao lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Agora aqui eu quero ler o que a igreja nos ensina. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos dos seus filhos. Veja que a igreja não fala assim, por razões justas o casal pode parar de ter filho. Não. A igreja fala, por razões justas, o casal pode espaçar.
olha, agora não dá para a gente ter filho. Não tem dinheiro, não tem saúde, então não vamos ter filho. 2, 3 anos não vamos ter filho. Vamos espaçar. Mas não é uma decisão definitiva. Eu estou lendo o que está no catecismo, hein, gente? Parágrafo 2368. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo. Cabe-lhes verificar que seu desejo não vem do egoísmo. Então, essa causa justa, onde o casal deve espaçar o nascimento dos filhos, não deve ser o egoísmo. Não vamos ter mais filho porque a gente vai ter uma casa na praia. Não vamos ter mais filho porque a gente quer dormir um pouco mais sossegado. Não vamos ter mais filho porque a gente não vai guardar esse dinheirinho aqui, é para comprar um terreno não sei aonde, ou um carro novo. Egoísmo. Não é razão justa. Gente, eu estou falando isso com ênfase, porque está caindo sobre nós católicos também, esta heresia de que não deve ter filhos. Essa heresia que o mundo pratica lá fora hoje, vocês sabem que o mundo não quer mais ter filhos. Os países europeus estão diminuindo a população. Não tem um país europeu hoje que tenha 2,1 filhos por mulher, que é o índice mínimo necessário para a população se manter. Não é a população aumentar, não. A Espanha está com 1,3, Portugal está com 1,4, a Itália, a França, que tem mais, está com 1,7 filhos por mulher. Nenhum país na Europa, nenhum dos 30 e tantos países da Europa, nenhum deles chega a 2,1. E o nosso Brasil, quanto é que está? 2,0. O Brasil já está abaixo do nível mínimo para manter a população. O que significa isso? Daqui a pouco o Brasil vai começar também a diminuir a população. Você pode pensar assim, está certo, tem que diminuir mesmo, porque tem muito pobre no mundo, tem muita gente passando fome. Você pode estar pensando assim. Se você está pensando assim, você está pensando diferente da igreja. Você está pensando igual a cabeça do mundo, porque está tudo errado. O Brasil, meus irmãos, a América Latina, meus irmãos, é um continente vazio. Eu quero provar para você por dados, por fatos. Quantas pessoas tem no Japão? 300 pessoas por quilômetro quadrado. Se você riscar 1 quilômetro quadrado, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros. Aí você tem 1 quilômetro quadrado. Quantas pessoas vivem no Japão num quilômetro quadrado? 300. E no Brasil? 20. 20. Na América Latina, 18 na média. Isso quer dizer que o Japão tem 15 vezes mais gente por quilômetro quadrado do que o Brasil. E no Japão não tem fome, no Japão não tem analfabetismo, no Japão não tem favela. Eu já estive no Japão, não tem nada disso. Então, peraí. Então não é o fato de ter muita gente que faz o subdesenvolvimento. O país que mais desenvolve no mundo hoje é o país que tem mais gente no mundo, que se chama China. Tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tem 7 vezes a população do Brasil. A China está crescendo a 10% ao ano, enquanto nosso Brasil não consegue sair de 4%. É mentira que gente demais bloqueia o desenvolvimento. É mentira que a América Latina tem muita gente. É mentira demográfica. Os países na Europa estão fazendo campanhas e campanhas. As mulheres recebem 2, 3 mil euros para ter o terceiro filho. E tem 1 ano de emprego gratuito ficando em casa, o governo pagando para poder ter mais filhos, e não querem mais ter filhos. Gente, o valor da vida desceu ao ralo. Lamentavelmente. Eu acho que no Dia dos Pais a gente tem que provocar essa reflexão, porque a igreja não aceita isso não. A igreja quer a paternidade responsável. Eu vou ler de novo o que está escrito no catecismo. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável.
Justa responsabilidade é uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Quer dizer, não é controlar de qualquer jeito. Sabe, tem católico que pensa assim: ah não, eu não preciso ter filho, porque eu uso o método natural, eu uso o método Billings, então está tudo bem. Não está tudo bem não. Não está tudo bem não, peraí. Se você pode ter mais filho, se você tem dinheiro, se você tem saúde, se vocês se amam, marido e mulher, não é porque você usa o método Billings que você está justificado, não. Você vai usar o método Billings se uma razão justa disser que você precisa espaçar o nascimento dos filhos. Gente, nós temos que perder o medo da vida. A frase que o Papa João Paulo II mais disse aos casais no ano 2000, no jubileu do ano 2000, sabe qual foi? Não tenham medo da vida. Casais católicos, não tenham medo da vida. É os pagãos que têm medo de ter filhos. O cristão tem que ter fé. Deus dá, Deus cria. Eu vou contar uma história para vocês de propósito. Vocês vão pensar que eu estou mentindo, mas o pessoal da minha cidade sabe que eu não estou mentindo, que eu vou dizer o nome da pessoa, e ali em Lorena eles podem conferir. Um dia eu conversei com um homem que se chamava Guatura. Aliás, ele tem uma parente aqui na Canção Nova. Esse homem, eu tinha lá meus 18 anos de idade, e esse homem disse para mim assim, não sei, eu estava conversando com ele um dia, ele montado na bicicletinha dele, eu me lembro, eu na calçada de casa, e esse homem me disse assim: quando eu tive meu 8º filho, ele trabalhava com tijolo, fazia tijolo, ele e os filhos faziam tijolos. Quando eu tive meu 8º filho, eu estava tão mal de vida, que o padrinho da criança disse assim: Baracho, o apelido dele era Baracho. Baracho, deixa eu levar essa criança para criar, Baracho. Eu disse: não, Deus dá, Deus cria, o problema é dele. Gente, nunca mais na minha vida eu esqueci o que esse homem me disse. E sabe quantos filhos esse homem teve? Segura na cadeira aí para você não cair. E se você não acreditar, achar que eu estou mentindo, eu quero que você vá conferir ali na minha cidade, em Lorena. Esse homem teve 22 filhos. Nenhum dos seus filhos morreu de fome. Nenhum dos seus filhos morreu de fome, nem de sede, nem de abandono. Deus dá, Deus cria. São Paulo diz aqui na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. O que está faltando hoje para nós? Paz, fé. É o que está faltando. Vamos arrancar do coração esse medo de ter filho. É claro que eu não vou dizer para um casal que vive brigando para ter muito filho, não vou dizer não, porque a criança não veio ao mundo para sofrer. Mas o casal que é cristão, o casal que tem Jesus Cristo na sua vida, o casal que vai à missa, o casal que confessa, o casal que comunga, o casal que ouve a canção nova, não pode ter medo, porque medo é falta de fé. E a igreja não está dizendo que nós somos obrigados a ter 10 filhos, 15 filhos. A igreja está dizendo que se você tiver razões justas, que não sejam egoístas, você pode espaçar o nascimento dos seus filhos. Gente, o que está errado? O que está errado é que o casal que pode criar 20 filhos, 5 filhos, está criando um. E o casal que pode criar um, está criando 5, está criando 10. Não é isso que está errado? Está errado, está tudo invertido. É que está errado. Você anda nos bairros ricos das cidades, faz uma experiência, passa no Morumbi ali em São Paulo, perguntando no bairro Morumbi, mas
ou lá no Jardim Europa, Jardim Paulista em São Paulo, bate em casa, quantos filhos tem aqui? Dois, nenhum. Agora você vai lá na favela, quantos filhos a senhora tem? Só 5, porque morreram 2. Vai lá no sertão da Paraíba, quantos filhos a senhora tem? Só tem 15, porque morreram 3. Está invertido. Lá no sertão ela tinha que ter 1. Aqui no Jardim Paulista, Jardim Europa, Morumbi, cada um tinha que ter 10. Cada um tinha que ter 15. Eu tive 5. Eu podia ter tido 10. Criava os 10 tranquilamente, porque eu sou professor universitário. Desde 22 anos de idade, eu sou professor universitário. Tive um salário bom. Não tivemos mais porque minha esposa teve que tirar o útero, porque teve um mioma tamanho de uma laranja, e junto com o mioma teve que tirar o útero. Meus 5 filhos já estão todos formados. 2 engenheiros, 2 dentistas, uma médica. Eu podia estar criando mais 5 dentistas, mais 5 médicos, mais 3 padres, mais 4 advogados. Se eu que tenho condição, você que é universitário, você que tem um bom salário, você que é industrial, se você não quer criar 5, 10 filhos, quem é que vai criar? O Zé do capacete? É ele que ganha salário mínimo, que vai ter que criar 5, 6 filhos. Vocês estão vendo como é que a coisa está invertida, gente? Eu que tenho dinheiro para pagar uma faculdade, um filho não quer ter filho. E o outro que tem lá salário mínimo, tem 4, 5 filhos. Está vendo o que é a paternidade responsável? Bom, mas vamos em frente. O que interessa mais falar para os pais é sobre a educação dos filhos. Deus ama os pais profundamente, gente. Tanto é que o 4º mandamento é para os pais. Deus fala para os filhos honrar pai e mãe. Gente, honrar é uma palavra muito forte na Bíblia. Honrar quer dizer encher de honra. Quando eu falo, vamos honrar Nossa Senhora, vamos, o que é que você faz? Você canta para ela, você põe uma coroa de ouro na cabeça dela, não é isso? Você põe flores no pé dela, vamos honrar Nossa Senhora. Alguém fala mal dela, você briga. É minha mãe, é mãe da igreja, é mãe dele. Não vai falar mal dela não, porque eu honro Nossa Senhora. Honrar pai e mãe. Deus manda. O Papa João Paulo II disse na Carta às Famílias, que para cada um de nós, abaixo de Deus está na terra, o pai e a mãe. Reparem que os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas. O decalogos, ou decálogo, né? As 10 palavras. 3 foram escritos numa tábua. Por quê? Que são os mandamentos que se referem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os dias santos, não é isso? Depois vem na outra tábua 7. Qual é o primeiro dos 7? Honrar pai e mãe. Deus ama o pai e a mãe, porque Deus sabe a responsabilidade deles. Se você pegar o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, ele faz 8 promessas. Eu fico até impressionado de ver como Deus faz tantas promessas num capítulo só. O Eclesiástico 3 tem 8 promessas que Deus faz ao bom filho. Aliás, São Paulo já dizia, não é? Lá na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 1, São Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto é justo. Efésios 6:1. E São Paulo diz assim: o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa é este: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha longa vida e você seja feliz. Efésios 6:1, São Paulo traz isso. O primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a bênção de Deus, é o 4. Honra teu pai e a tua mãe, para que você seja feliz e você tenha vida longa. Mas é interessante que o Eclesiástico 3, ele tem muito mais do que 2 promessas. Eu vou ler rapidamente, porque o tempo não dá para a gente ir devagar. Olha aqui, por exemplo, ele diz assim, Eclesiástico 3, 6, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Quem é que não quer essa graça? Gente, não tem coisa mais que encante o coração de um pai, de uma mãe, do que achar alegria nos seus filhos saudáveis, seus filhos formando, seus filhos se casando, não é verdade?
Tem coisa mais alegre para um coração do pai? Promessa de Deus. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Olha outra promessa aí. Será ouvido no dia da oração. Quem é que não quer ser ouvido no dia da oração, gente? Quem honra seu pai gozará de vida longa. Versículo 7. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como se fossem como seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a tua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Gente, a bênção dos pais não é retórica vazia ou preceito social, não. A bênção do pai é algo sagrado. Olha o que diz o versículo 11 desse capítulo 3 do Eclesiástico. A bênção do pai fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a destrói até os alicerces. Gente, Deus nos deu a vida através dos pais. Deus quer nos dar a bênção também através dos pais. É a lógica de Deus. Eclesiástico 3:11. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Santo Agostinho conta, naquele livro famoso que ele escreveu, De Civitate Dei, a cidade de Deus. Santo Agostinho conta que conheceu uma mãe em Cartago, no norte da África, que amaldiçoou os seus 7 filhos. Diz que os 7 filhos sofreram que nem cachorro. Santo Agostinho conta isso. Jamais uma mãe faça isso, jamais um pai faça isso, pelo amor de Deus, amaldiçoar seus filhos. Faça o contrário, abençoe. Desde que eu entendi essa palavra de Deus, eu comecei a ensinar para os nossos 5 filhos, desde pequenininho, graças a Deus, a tomar a nossa bênção, a beijar a minha mão, como eu beijava a mão do meu pai e da minha mãe, porque eu entendi que é vontade de Deus, é bênção de Deus. Eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, 4 vezes por dia, eu pedia a bênção dos meus pais. Quando eu acordava, benção pai. Quando eu ia para a escola, benção pai. Quando eu voltava da escola, benção pai, benção mãe. Quando eu ia dormir, benção pai, benção mãe. Hoje eu fico perguntando, será que eu sou um homem que hoje eu estou pregando aqui para Deus? Porque não será por causa dessa bênção que eu recebi lá do meu pai e da minha mãe? Eu acho que muito filho está perdido nas drogas, numa vida sem sentido, numa frustração profissional, numa desgraça, porque quem sabe está faltando para ele a bênção do pai e da mãe. Quem sabe se algum filho não morreu nesses caminhos tortuosos da vida, porque quem sabe faltou a bênção do pai, da mãe. Filho, Deus te abençoe. O pai não fala, eu te abençoo. Vocês repararam? Deus te abençoe. E quando o pai fala para um filho, Deus te abençoe. E quando um pai traça na testa do seu filho o sinal da cruz, você pode ter certeza que Deus ali está, com seu anjo, guardando aquela criança, protegendo aquele jovem, aquele rapaz casado ou solteiro, não importa. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. É o Espírito Santo quem inspirou essas palavras. E o Eclesiástico continua dizendo aqui no capítulo 3, que o filho que é paciente com o pai e com a mãe, receberá 3 bênçãos de Deus. Ele fala assim, por teres suportado os defeitos de tua mãe, versículo 16, ser-te-á dada uma recompensa. Que recompensa é essa? É uma tríplice recompensa. Aquele filho que sabe suportar o defeito do pai e da mãe, porque a gente sabe que o pai e a mãe têm defeito, Deus sabe. Tem pai que é muito chato, tem mãe que é muito chata, tem pai que chega a estuprar a própria filha, tem, vocês sabem que tem, mas Deus está dizendo aqui, por teres suportado os defeitos de sua mãe, de seu pai, ser-te-á dada uma recompensa. Primeiro, tua casa tornar-se-á próspera na justiça, e sua casa será santa. Segundo,
Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Quando você estiver aflito, deprimido, triste, alguém vai te socorrer. 3, teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? Ver o seu pecado dissolver assim como o gelo dissolve debaixo do sol forte. É tudo que a gente quer. Pois bem, Deus está dizendo que vai dar essas bênçãos aqui para o bom filho, por ter suportado os defeitos da sua mãe, aquela mãe chata, aquela mãe velha, aquela mãe que já está fazendo xixi na calça, no vestido, na cama, aquele pai caduco, babando na gravata, ou babando no pijama, por ter suportado os defeitos do teu pai, ser-te-á dado uma recompensa, tua casa será próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte, porque Deus ama o Pai. Entenderam, gente? Tudo num capítulo só da palavra de Deus. Eu contei 8 bênçãos aqui no Eclesiástico 3. Não tem uma palavra minha que eu falei para vocês até agora. Palavra de Deus. Agora Deus cobra do pai. O capítulo 30, Deus vai falar para o pai como é que educa o filho. E o capítulo 30 começa dizendo assim, o título é esse, educação dos filhos. Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com ele mais tarde. Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência. Claro, gente, que esse castiga-o não é com vara. Eu tomei muito castigo na minha vida, graças a Deus. Quantas vezes minha mãe me botou de castigo no quarto? Ela não conseguia bater na gente, né? Porque era 9 fazendo arte, né? Quando ela pegava um, o outro escapava, mas pro quarto de castigo, meia hora de castigo no quarto. Ela não podia tirar o dinheiro, porque ela não dava dinheiro nenhum, né? Hoje você pode tirar a mesada, você pode tirar não sei o que, mas não podia tirar a mesada, não tinha mesada. Então o que ela fazia? Vai para o quarto de castigo, meia hora. Eu olhava pela janelinha do quarto assim, eu via meus irmãos brincando lá no quintal. Eu dizia, mãe, não quer dar uma surra não e me soltar? Eu preferia tomar uma surra e soltar, porque, gente, não tem coisa pior do que você perder a liberdade. Não tem coisa pior do que esses atletas cubanos que fugiram, agora a Polícia Federal pegou, devolveu para a ilha prisão de Cuba. Não tem coisa pior do que você perder a liberdade. Eu queria que minha mãe me desse uma surra e me soltasse, porque aquele castigo, mas aquele castigo me curava. Porque aí eu não falava mais palavrão, aí eu não, ela dizia, para deixar de ser mal criado, para deixar de ser respondão, vai para o castigo, meia hora. Para deixar de bater no seu irmãozinho mais novo. Como os antigos. Não pegava vara, não pegava chinelo, não. O castigo não é para fazer sofrer, é para corrigir. Eu trocaria essa palavra aqui, aquele que ama seu filho, corrige-o com frequência. É melhor, não é? Eu dizia para vocês, no começo da pregação, que o pai precisa conquistar o filho para poder educar o filho. Uma vez eu estava andando aqui em São José dos Campos, na minha frente estava uma Kombi, e na Kombi tinha um adesivo que estava escrito assim, conquiste o teu filho antes que o traficante o faça. Me deu um frio na coluna, sabe, porque eu tinha 5 filhos adolescentes, há muito tempo isso. Eu digo, o quê? Então a briga agora entre o traficante e eu, ou eu conquisto meu filho, então o traficante conquista, e eu comecei a pensar nisso, eu cheguei até a escrever esse livro por causa disso, eu acho que de tanto que eu pensei nisso. Educa pela conquista e pela fé. Pela fé é você pôr Deus no coração dele, não dá para educar sem Deus. E pela conquista, o que é? Senta seu filho no colo, porque se o seu filho não sentar no seu colo, ele vai sentar no colo de quem você não quer, no colo da prostituta, no colo do bandido, no colo do traficante. Tem pai que já não tem mais tempo para o filho, então o filho vai sentar no colo do traficante. Você não dá o seu colo para ele, você não tem tempo para ele, então ele vai arranjar tempo lá com o marginal, com o drogado, com o amiguinho que vive lá na confusão. Conquista teu filho. Para conquistar com seu filho, você tem que gastar tempo com o seu filho. Você tem que jogar pipa, soltar pipa com ele, jogar bolinha de gude, jogar futebol, jogar tênis. Você tem que andar a cavalo com seu filho, pescar com seu filho.
Pelo amor de Deus, pai, conquista teu filho antes que o traficante o faça. E conquistar o filho não é dar para o filho dinheiro, dar para o filho a camiseta de marca, o tênis de marca, não é isso não, porque se fosse assim o pobre não podia conquistar seu filho. Como é que você conquista seu filho? Não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Você conquista seu filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Um pai, um amigo, um amigão. Quando ele precisa de você, você está do lado dele. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada. É o meu pai. O filho hoje precisa bater no peito e dizer para os amiguinhos: é meu pai, é meu. Aquele meu com orgulho. Esse filho você não perde para o traficante. Esse filho você não perde para ninguém. Porque esse filho você escondeu ele dentro do seu coração. Entendeu, gente, que precisa hoje conquistar o filho. Tem pai que destrói o filho. Ele chama a atenção do filho com brutalidade, gritando com o filho, chamando o filho de burro, chamando o filho, e às vezes na frente da namorada do filho, do namorado, esculhamba com o filho. É claro que esse filho vai ter ódio de você, pai. Esse filho vai ter ódio de você, pai. Se você esculhamba ele na frente dos outros, na frente dos irmãos, na frente da mãe, na frente da namorada, na frente dos amigos, para com isso, pai. Você tem que chamar a atenção do seu filho? Tem, então chama teu filho lá no teu quarto, lá no teu escritório, fecha a porta, dê a ele a dignidade da privacidade, como o sacerdote faz com os nossos pecados na confissão, que ele não pode contar para ninguém, senão ele é excomungado da igreja. Vocês entenderam, gente? A gente amansa um cavalo, colocando uma pedrinha de açúcar na boca dele. O domador no circo doma o leão, o elefante, colocando uma pedrinha de açúcar na boca dele. E o leão vai ficando mansinho, o elefante vai ficando mansinho. É assim que você tem que fazer com o teu filho. Conquista o teu filho. Conquista o teu filho por amor a Deus. Em nome de Deus, nós não podemos perder os nossos filhos, pais, porque é nossa missão. Gasta teu tempo com ele, gasta tua vida com ele, e você vai ser muito feliz por causa disso. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!